Olá pessoal, eu sou o Rui, como vocês já sabem. Hoje a gente vai trabalhar o quarto módulo do nosso projeto Inovação em Sanidades e Soluções. Como já disse, não custa repetir, deixamos aí 4 links para você acessar esses 4 artigos, onde está resumido o básico da nossa teoria das ideias autocomparadas, que é a primeira teoria lógica, matemática, numérica, focada, centrada no ponto de vista do usuário. Nós não temos nenhuma preocupação com a corporação, startups ou o que for. O nosso foco é exclusivamente o usuário. Nesse quarto módulo, nós vamos abordar uma insanidade bastante difícil de ser trabalhada, que é o seguinte: transformar ideias em números. Eu acho isso impossível e não vejo utilidade nisso. Essa é uma insanidade que a gente encontra por aí e é difícil até de dialogar em cima dela, porque afinal das contas, para o sujeito chegar a essa conclusão, é porque ele deve estar dentro da última bonequinha, daquelas 7 bonecas russas. Ele não só está dentro da caixa, ele está dentro da caixa, da caixa, da caixa, da caixa. A nossa teoria, ela resolve esse problema ao transformar ideias em números. Ela, por exemplo, dá um poder estratosférico para o gestor, que passa a decidir, ser capaz de decidir baseado em números. Mas para a gente explicar isso melhor, em vez de discutir isso, vamos aos exemplos que a gente tem, que a gente separou, para que você possa entender qual é a função dos números nas diversas disciplinas. O que eles fazem, qual é o tamanho do salto que as disciplinas deram ao implementar números no cerne dos seus conhecimentos. O primeiro deles é a área médica. Até 1950, os médicos eram achistas, eu acho, tu achas, ele acha, e nós morríamos entre 45 e 55 anos de vida. Nessa época, ainda na década de 50, começaram a inserir os números através dos exames laboratoriais. O resultado disso é que hoje a gente já está vivendo entre 70 e 80 anos e aumentando. E o mais interessante é que isso é tão forte que os médicos não fazem absolutamente nada sem ter os seus números. O segundo exemplo que a gente gostaria de apresentar para a sua reflexão, sempre para a sua reflexão, é os sistemas de garantia da qualidade. O Japão foi o primeiro país do mundo a implementar os sistemas de garantia da qualidade, os números, na década de 50. Os gurus da qualidade foram para lá e implementaram esse sistema nas empresas japonesas. Somente na década de 80, 30 anos depois, quando o Ocidente perdeu o mercado de automóveis, ou estava perdendo completamente o mercado de automóveis, é que no Ocidente resolveu-se implementar os sistemas de garantia da qualidade, os números, o sistema lógico-numérico da garantia da qualidade. Foi tarde demais, porque afinal das contas os japoneses, os asiáticos já tinham tomado o mercado e mantém até hoje. Afinal das contas, os carros japoneses e asiáticos, em linhas gerais, vendem mais, custam mais, duram mais e alguns, aliás muitos, dão garantia de 5 anos para o consumidor. A inserção dos números deu um salto significativo naquele país, no Japão especialmente. O terceiro exemplo que a gente separou foi um exemplo que teve aplicação imediata, ninguém discutiu, que foi a inserção dos números nas receitas de alimentos. Tão logo surgiu, a dona de casa e os profissionais aceitaram e começaram a praticar isso imediatamente. Então, ainda hoje é comum a gente ver receitas cheias de números, né? Meia colher disso, 2 litros daquilo, etc., cheias de números. E os profissionais da área continuam utilizando, se baseando em números, porque dá uma certa segurança para aquilo que eles estão fazendo, praticando e assim por diante. E o último exemplo, sem dúvida, que a gente não pode esquecer,
é a própria produtividade industrial desenvolvida pelo Taylor, que inseriu diversos números na produtividade, através de, como a gente já falou, medindo os tempos, energias e movimentos dos operários nas fábricas. O sistema desenvolvido por Taylor foi tão eficaz, tão ótimo, tão fantástico, que o país, os Estados Unidos, ao implementar essa metodologia, se tornou o país de maior produtividade do planeta. Na década de 30 foi quando isso aconteceu. Convenhamos, não é pouco. O Taylor, em 1911, quando ele lançou o livro dele, este aqui, Princípios da Administração Científica, disse o seguinte, eu vou ler. Espera-se que os países que primeiro adotarem essa metodologia que o Taylor tinha desenvolvido serão privilegiados na produtividade industrial. O que de fato aconteceu com o próprio Estados Unidos, com o próprio país dele. Nós podemos repetir esta frase hoje, 2021, com a mesma veemência que o Taylor fez em 1911, porém para a inovação. Nós podemos dizer, os países que adotarem essa metodologia, a TIA ou SIT, que a gente desenvolveu, a metodologia lógica-matemática, serão privilegiados na inovação global, porque é a primeira metodologia que pensa exclusivamente no usuário. Dito de outra forma, explicado de outra forma, da importância da inserção dos números. Não inserir números na inovação, nas ideias, é a mesma coisa que tratar pacientes, tratar pessoas sem saber se ela está doente ou qual é a doença que ela tem. Convenhamos, é uma insanidade inegável. E a gente já ensina o básico do básico do básico desta conversa há mais de 20 anos nos cursos de MBA onde sou professor. Então, não tem mesmo muito segredo. E a teoria, inclusive, evoluiu muito e hoje está até bastante simplificada. Era isso que a gente queria trazer como quarto módulo do nosso projeto. Inscreva-se no canal para conhecer as outras insanidades. Espero que goste, avise seus colegas e participe. Abraços a todos e até a próxima.